o que estamos estudando ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. E o que estamos estudando, irmãos? Sobre a oração. Então nós vamos aprender sobre a oração e buscar uma prática devocional mais eficaz e mais duradoura ao longo do ano. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Mateus, capítulo de número 6. Eu vou usar por texto base o verso de número 9, palavras do Senhor Jesus aos discípulos sobre o tema da oração. Então hoje nós vamos estudar outra vez sobre a oração, perguntando à Bíblia o que é a oração cristã. Eu não posso dizer, irmãos, que a oração é um fenômeno universal. Se eu dissesse, algumas pessoas ficariam bem chateadas comigo, porque certamente há pessoas que não oram. Mas eu posso afirmar que a oração é um fenômeno global. Pessoas de todas as culturas, de todos os tempos e em todos os lugares já viveram uma experiência com a oração ou estão agora mesmo tendo uma experiência com a oração. Atualmente, religiosos e não religiosos são achados na prática da oração. Por exemplo, os muçulmanos oram nada mais, nada menos do que 5 vezes ao dia. Os judeus oram 3 vezes ao dia. Os cristãos variam mais ou menos dependendo da tradição que têm. Ora, oram mais, ora, oram menos. A oração ainda é encontrada nas religiões orientais, nas religiões africanas, nas religiões indígenas. Uma pesquisa de 2004 informa que quase 40% dos não religiosos oram, às vezes. E segundo a mesma fonte, à medida que as mesmas pessoas ficam mais velhas e se aproximam da morte, a frequência aumenta. Ou seja, pessoas religiosas e não religiosas oram, ao menos às vezes. Agora, um fato que precisamos notar é a evolução da oração. Os teóricos modernos, como por exemplo Freud e Jung, nos informaram que na antiguidade os homens oravam por desconhecimento da razão, ou por medo da natureza e das divindades. Eles disseram, no início do século passado, como que profetizando a pós-modernidade, que a oração estava sofrendo uma mutação. Ela deixaria de ser uma busca pela divindade e ela se tornaria uma busca individual por paz interior. E é basicamente assim como a maioria das pessoas ora, hoje em dia. Ainda assim, ou seja, ainda que haja uma mudança ou evolução na oração, ainda assim eu posso afirmar que a oração continua sendo um fenômeno global. Ao redor do mundo, as mais diferentes pessoas, das mais diferentes culturas e com as mais diferentes práticas estão orando. Talvez agora mesmo. Dos africanos, com suas práticas religiosas, aos executivos de São Paulo e Nova York. Pessoas estão tendo experiências com esta prática devocional que chamamos de oração. A pergunta que eu faço é: por quê? Por que a oração é um fenômeno global? Porque africanos, indígenas e ocidentais, de maneiras diferentes, oram. Porque mesmo com a evolução ou com o progresso da ciência e da tecnologia, os homens oram. Teólogo do século passado, Karl Barth, teólogo suíço, ele falou sobre este fenômeno da oração, explicando que ele se dá
por causa da saudade incurável de Deus que habita o nosso coração. João Calvino, no século XVI, explicou o fenômeno usando a expressão do latim sensus divinitatis. Ele escreveu: o homem tem em sua mente, talvez por instinto, o senso ou a sensação da divindade. É como se Deus houvesse plantado em seu coração a semente da religião. É como se viesse de fábrica. É como se um homem tivesse por natureza o senso da divindade. Por isso, o ser humano ora, ele sente necessidade de fazê-lo. Mas será que todas as orações são iguais? Será que todas são agradáveis aos olhos de Deus? E mais, por que a oração cristã deve ser a experiência desejada por nosso coração? Por que não devo me envolver com outras práticas de oração? Orientais, por exemplo. Repetitivas, por exemplo. Por que a oração cristã deve ser desejada por nosso coração? E por que ela deve ser a única que ocupa o nosso coração? Eu vou começar então, queridos, lendo Mateus 6:9. Texto base, depois nós vamos passear um pouco pela Bíblia. E eu peço que, se você quiser acompanhar a mensagem, você se volte a acompanhar de maneira participativa. Você se volte para o boletim, página de número 2. Eu vou citar vários textos. Então, se você quiser tomar nota para ler em casa os textos, meditar neles, por favor, se prepare para isso. Mateus capítulo de número 6, verso de número 9. Jesus diz aos discípulos: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela rica oportunidade que temos de começar o domingo, o dia do Senhor, em tua presença. Por graça o Senhor nos despertou nesta manhã e por graça o Senhor nos trouxe até este prédio, que também por graça é nos dado como lugar de reunião da tua igreja. Senhor, nós estamos aqui porque desejamos estar. Desejamos adorar o teu santo nome, desejamos ter contato contigo e desejamos ouvir a tua voz. Explica-nos, ó Deus, por tua palavra e com a ajuda e revelação do teu Espírito, o que é a oração, ou qual é a oração que agrada o teu coração. Nos dá por ela amor, nos dá compreensão acerca da oração e desafia o nosso coração a buscar-te através da oração mais e mais. Eu e os meus irmãos precisamos da tua assistência, Espírito Santo de Deus, para ouvir e compreender a tua palavra. Ajuda-nos, em nome e por amor de Cristo. Amém. No contexto do seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, Jesus está aqui ensinando sobre a oração. Ele está falando ao coração dos discípulos sobre a oração. De acordo com Jesus, há orações que não agradam a Deus e há orações que agradam a Deus. Por exemplo, domingo passado eu falei da oração hipócrita e, obviamente, ela não agrada o coração do nosso Deus. Segundo Jesus, os hipócritas oram não porque querem ter comunhão com Deus, mas porque querem ser vistos como pessoas de oração. O interesse deles não é com a pessoa de Deus. O interesse deles é com a pessoa deles.
Eles querem usar a oração para serem vistos como pessoas espirituais. Jesus disse: esta oração não agrada a Deus. A oração que agrada a Deus é a oração da integridade do coração. É a oração que não se preocupa com os que estão fora. É a oração que se preocupa única e exclusivamente com a pessoa de Deus. É a oração que leva Deus a sério e não que tem por objetivo usar Deus para conseguir fins humanos. Jesus, no mesmo texto, fala também sobre a oração mecânica, repetitiva. Segundo ele, Deus não se agrada de orações assim. Orações religiosas, orações mecânicas, orações sem intimidade ou relacionamento. De acordo com Jesus, os discípulos deveriam buscar uma oração que fosse muito mais parecida com uma conversa entre amigos e que desembocasse em um encontro espiritual. A oração deveria ser uma conversa íntima com Deus, que naturalmente os levasse a um encontro real e transformador com o Pai. Então, em uma sentença, para apresentar a grande verdade da reflexão, eu posso dizer que a oração cristã é uma conversa íntima com Deus, que deve levar a um encontro profundo com o Pai. Uma coisa segue a outra. A oração cristã não é hipócrita, não é repetitiva, não é religiosa, não é farisaica. Segundo Jesus, ela é uma conversa íntima com Deus, que pode nos levar a um encontro real e transformador com o nosso Pai. Como é que eu vou explicar esta definição? Eu vou quebrá-la em duas partes. Vou explicar a primeira, depois vou explicar a segunda. E à medida que apresentar as explicações, eu também vou sugerir aplicações que podem tocar o nosso coração e despertar o mesmo para buscar a oração, ou buscar a Deus através da oração. Então, em primeiro lugar, como nós temos no nosso boletim, a oração cristã é uma conversa íntima com Deus. Para explicar esta parte da definição, eu vou fazer 3 movimentos, ou eu vou oferecer 3 partes, tá? Primeiro eu vou responder a pergunta: com quem conversamos na oração? Depois eu vou perguntar sobre a linguagem da oração. Qual é a linguagem que deve ocupar as nossas orações? E por fim eu vou oferecer uma ilustração bíblica do argumento. Então, primeiro, com quem conversamos na oração? Se Deus fosse um ser impessoal, irmãos, como ensinam, por exemplo, as religiões orientais, o amor seria uma ilusão, porque ele só pode existir entre 2 ou mais pessoas. Se ele fosse uno, ou seja, se não existisse em 3 pessoas, o amor só teria aparecido depois da criação do ser humano. Deus fez o ser humano e então criou o amor. Mas não é o que temos nas Escrituras. O ensino implícito do Antigo Testamento, explícito do Novo Testamento, é que Deus existe eternamente em 3 pessoas, que se amam plenamente e que se relacionam uma com as outras de maneira íntima e profunda. Em João 17, por exemplo,
Jesus fala da glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E falando sobre o relacionamento, ele disse: eu recebi as palavras do meu Pai. De acordo com Jesus, o relacionamento da Trindade é eterno. E ele é íntimo e profundo, se dá por meio da comunicação. Então Deus não criou o ser humano para aprender sobre amor. Deus não criou o ser humano, como diz um autor dos nossos dias, porque estava em profunda solidão. Não. Deus criou o ser humano por graça, para convidá-lo ao amor. Deus criou o ser humano não para conversar, porque ele já conversava. Ele criou o ser humano para chamá-lo para a conversa da Trindade Santa. A pergunta é como Deus se comunica. Ou antes disso, fechando o argumento, Deus então, o Deus com quem conversamos na oração, é um ser pessoal, que se revela e se comunica conosco. Não é um salto no escuro da nossa alma, como ensinam as religiões orientais. Eu não preciso ficar quieto e calado, mergulhando no meu eu em silêncio, levado por barulhos externos, por mantras externos. A oração cristã é muito mais do que o silêncio da alma. É muito mais do que um encontro consigo mesmo. É um encontro com o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas a pergunta é como se dá essa comunicação. Se Ele nos criou para a conversa, para participar da conversa da Trindade, como é que eu participo dela? De acordo com o testemunho interno das Escrituras, Deus inspirou e guiou os profetas do Antigo Testamento para nos dar a sua palavra. Jesus promete o mesmo movimento de inspiração e liderança aos apóstolos, de maneira simples. A Bíblia não é um livro de informações sobre Deus. Ela é a própria voz de Deus. Deus se vestiu com a sua palavra e se deu a conhecer de maneira pessoal e especial através da Bíblia. Não fosse a Bíblia, estaríamos no escuro, como cegos tateando, procurando a Deus. De maneira objetiva, Deus mergulhou na história e liderou pessoas a nos darem a sua voz. E aí você me pergunta qual é a importância desta afirmação, Renan, para a minha vida de oração. E eu digo, se não levarmos a Bíblia a sério, irmãos, nós vamos cair em um de dois erros. Sem a Bíblia, enquanto oramos, ou criamos deuses que não são reais, ou criamos falsas expectativas em relação a Deus. Sem a Bíblia, ou eu vou inventar o Deus a quem eu quero orar, ou eu vou esperar de Deus coisas que Ele nunca me prometeu. Alguns gurus da espiritualidade vão nos dizer que a Bíblia não é importante para a oração. Mas como, irmãos, como vamos nos relacionar com alguém que não conhecemos?
Sem a revelação especial de Deus, nós vamos criar deuses. E pensando que estamos orando a Deus, estaremos orando a falsos deuses que sequer existem. Você quer orar ao Deus verdadeiro? Você quer ter uma amizade com o Criador dos céus e da terra? Você quer ouvir a voz do Senhor no diálogo? Você precisa ler a Bíblia. Não, mas eu quero ouvir Deus falar ao meu coração, bradando. Eu quero ouvir a voz de Deus forte no meu coração. Aí eu digo com o reverendo Augusto de Nicodemos: você quer ouvir a voz de Deus falar forte ao seu coração? Leia a Bíblia em voz alta. Abra a Bíblia e leia gritando se quiser. E então você estará ouvindo a voz de Deus bradando ao seu coração. De outra forma, irmão, não conheceremos o nosso Deus. Quem é o Deus com quem conversamos? Qual é o seu caráter, as qualidades, seus atributos? E o que Ele espera de nós? Sem a Bíblia eu não sei. Eu invento. A Bíblia também é importante porque orando nós podemos criar falsas expectativas. Eu estou pensando aqui nas nossas intuições, ou nos nossos sentimentos. Você provavelmente já usou, ou já ouviu alguém usar a expressão: Deus falou ao meu coração. Eu também já usei. E eu creio que Deus pode usar pessoas, ou que eu posso ser guiado, meus pensamentos, pelo Espírito Santo de Deus a cumprir a sua vontade. O problema é que como é que eu tenho certeza? Quantas pessoas não se decepcionaram na vida porque pensaram ter ouvido a voz de Deus? Para citar um exemplo, alguns anos atrás eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. E chegando, eles me levaram às entrevistas da imigração. Quando eu entrei, irmãos, havia uma jovem senhora aos prantos, chorando. E eu me aproximei para conversar com ela. E perguntei sobre o que a levava ao desespero. Para minha tristeza, ela disse: Deus me enganou. Deus me disse no Brasil que eu iria entrar nos Estados Unidos e agora eles vão me deportar. Eu disse: mas como foi que Deus falou? Deus usou um vaso. Eu disse para ela: eu não discordo da possibilidade de Deus guiar os nossos pensamentos e guiar a nossa vida, inclusive através dos conselhos dos irmãos. Mas minha irmã, quem mentiu para você não foi Deus, foi a pessoa de quem você ouviu o que ouviu. Deus é imutável. Ele não falaria algo para depois não cumprir. Esse é o problema. Como é que eu tenho certeza de que os meus sentimentos, intuições, pensamentos são de Deus, irmãos? Sem a objetividade da Bíblia, eu estou no escuro. Um dos maiores pregadores do século XVIII, George Whitefield, o inglês calvinista, cometeu um equívoco assim e depois se arrependeu. Ele teve um filho e, ao olhar para o menino, ele disse ter tido uma impressão de Deus. Ele entendeu que o seu filho estava no mundo para ser o próximo grande pregador da Inglaterra. Então, no seu culto de batismo, ele proferiu um sermão afirmando que o seu filho seria este grande pregador. 4 meses depois, o menino faleceu. E, obviamente, toda a família de Whitefield ficou triste. Ninguém mais do que ele. Não apenas por ter perdido o filho, mas também por ter sido enganado pelo seu coração e por ter ensinado a igreja
confundido a igreja, as intuições do nosso coração com a voz de Deus. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que Deus não pode guiar os nossos pensamentos, guiar o nosso coração. A lição aqui não é que Deus não guia os nossos pensamentos. A lição aqui é que sem a Bíblia nós não teremos a certeza. Agora, qual é a linguagem da oração? O Deus a quem oramos é pessoal e Ele se revelou. Mas qual é a linguagem que eu uso para falar com Deus? Eu alterei, inclusive, o texto, porque inicialmente eu coloquei qual é a língua. A língua você pode usar qualquer uma, desde que você saiba falar. Mas qual é a linguagem, o canal que nos faz usar a língua, os caracteres, o vocabulário? Como é que eu me aproximo de Deus? O pastor e escritor presbiteriano Eugene Peterson escreveu o seguinte, e eu achei muito interessante. Porque recebemos a linguagem muito cedo na vida, sequer temos a lembrança de como se deu o processo. Ele continua, por isso podemos imaginar que fomos os iniciadores das conversas. Mas a verdade é que nós recebemos a linguagem. A língua que temos foi recebida quando outras pessoas falaram conosco. É assim também, meus irmãos, que aprendemos a linguagem da oração. Nós precisamos recebê-la primeiro. E outra vez eu estou pensando na Bíblia Sagrada. Eu e você precisamos conhecer a linguagem de Deus. E a linguagem de Deus está na Bíblia Sagrada. E como é que conhecendo a Bíblia, ou conhecer a Bíblia, pode nos ajudar a orar? Conhecer a linguagem da Bíblia pode nos oferecer, por exemplo, a variedade da oração. Há na Bíblia diversos tipos de oração: gratidão, louvor, petição, clamor, confissão. Ou seja, não há apenas um tipo de oração, há variedade na linguagem da oração. Praticamente, o Dr. Timothy Keller escreve algumas orações são como conversas entre amigos. Outras são como uma petição formal feita a um superior. E outras podem se parecer com uma luta de MMA. Não é assim que funciona na prática? Às vezes você ora e revela profunda intimidade com Deus. Em alguns momentos você se refere a Ele como alguém muito superior. E em dado momento da vida você pode estar brigando com Deus em oração por algo que lhe aconteceu. Se dependesse de nós, se não existisse a linguagem da oração, a variedade da oração, nós oraríamos segundo a nossa personalidade. Um extrovertido, por exemplo, jamais experimentaria a profundidade da reverência e do temor, da quietude e do respeito. O introvertido talvez não tivesse coragem de falar com Deus como se Ele fosse seu amigo, de abrir o coração diante de Deus, revelando as suas mais íntimas petições. Conhecer a linguagem de Deus pode nos ajudar com a centralidade da oração, irmãos. As nossas orações não podem ser centradas em nós mesmos ou em nossos sentimentos. Embora seja verdade que mudamos de acordo com as circunstâncias, sentimos de acordo com as circunstâncias, é também verdade que o nosso Deus jamais muda
ou jamais depende das circunstâncias. Em qualquer circunstância da vida, se estiver centrado em Deus, a minha oração vai chegar ao Deus que é imutável. Ele é sempre o que sempre foi, e Ele será sempre o que sempre é. Louvado seja o nosso Deus por isso. Conhecer a linguagem de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada pode nos dar o movimento correto da oração. Algumas práticas religiosas nos mandam fazer o movimento interno. Deixe tudo o que estiver do lado de fora. Esqueça o mundo, esqueça a palavra, esqueça as vozes. O movimento bíblico é para cima. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Algumas expressões religiosas vão dizer: esqueçam a palavra ou as palavras. Paulo vai dizer: jamais ore sem a palavra. É ela que lembra o nosso coração do que Deus fez por nós em Cristo Jesus e do que Ele tem reservado em Cristo Jesus para nós. A ilustração do argumento, irmãos. Outra vez, a oração é uma conversa íntima com Deus. A ilustração do argumento. Eu vou ler um texto de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Se você quiser, fique à vontade para abrir, se não, tome nota. O texto bíblico nos fala sobre as primeiras medidas de Davi depois de se tornar rei. Uma das preocupações que ocupava a mente de Davi era a casa de Deus. Davi tinha o seu palácio, e incomodado com isso, ele decidiu no coração: vou construir uma casa para Deus. A adoração de Deus não pode se dar em tendas, ela precisa de um grande templo. Antes de levantar uma pá de areia, Deus usa o profeta Natã, que vai à sua casa e diz: Davi, você não vai construir uma casa para Deus. Ele nem precisa. Agora você vai receber uma casa de Deus. Ele vai te dar um filho. E este filho vai reinar para sempre. Como é que Davi responde ao não de Deus? Com a explicação de Deus. O verso de número 27 registra a resposta de Davi: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Por isso teu servo achou coragem. A expressão coragem para orar, traduzida literalmente do hebraico, é achou o coração da oração. Em outras palavras, Davi está registrando que ao ouvir a voz de Deus, ele achou a chave da oração. Ele foi por ela influenciado, dirigido. Seu coração passou a desejar a oração, uma vez que ouviu a voz de Deus. Qual é o princípio, irmãos? Que aqui está ilustrado. Deus sempre fala primeiro. E quando ouvimos a sua voz, o nosso coração deseja responder. Ele fala através da sua palavra. E nós respondemos através da oração. E se Davi foi encorajado por ouvir a voz de Deus, muito mais podemos ser eu e você. Porque
Davi ouviu sobre o filho que seria dado, ou que lhe seria dado, para reinar para sempre. Era uma promessa acerca do futuro, irmãos. Quando eu e você abrimos o Novo Testamento, nós vemos o filho de Davi reinando sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Ele está olhando para frente, nós olhamos para trás, nós contemplamos o filho de Davi. Se Davi foi encorajado pela voz de Deus, pela palavra de Deus para orar, desejou construir uma casa de Deus, ou uma casa para Deus, e foi impedido. Moisés desejou ver a glória de Deus e foi impedido. Quando eu leio o Novo Testamento, diz Paulo aos Coríntios, e encontro Cristo, eu vejo a glória de Deus manifestada na face do Salvador. E quando eu a contemplo de verdade, com olhos da fé, eu não desejo mais construir uma casa para Deus, mas eu escuto de Deus: você agora é minha casa. Até o fim dos tempos, eu habitarei no seu coração. Se Davi podia orar, irmãos, encorajado pela palavra, nós podemos muito mais, porque a história da salvação, ela foi revelada de maneira progressiva. Ele sabia muito. Eu e você, lendo as Escrituras, sabemos muito mais. E se sabemos mais, estamos em uma melhor posição, inclusive, para orar ao nosso Deus. Amém, queridos? A oração, então, é uma conversa íntima com Deus. Não apenas isso. Segunda divisão da mensagem, a oração cristã é também um encontro profundo com o Pai. A oração é sim uma conversa com Deus, mas pode ser muito mais. Uma conversa pode ser apenas a troca de informação. Não é o que a oração nos proporciona. A oração precisa ser uma conversa que desemboca, que termina, que dá em um encontro pessoal, profundo e transformador. Em um clássico, ou em seu clássico, o Dr. J.I. Packer, clássico chamado O Conhecimento de Deus, escreve assim: conhecer a Deus é um assunto pessoal. É mais do que conhecer sobre Deus, é conhecer o próprio Deus. Em seu livro sobre oração, Timothy Keller afirma: portanto, não precisamos separar a verdade bíblica do encontro existencial do coração. Ao contrário, nós devemos experimentar a verdade bíblica. Ela precisa se tornar real no coração. Para ajudar os que querem experimentar a verdade bíblica, eu preciso primeiro falar do Deus com quem nos encontramos na oração, e depois do meio bíblico que Deus nos dá para encontrá-lo na oração. Com quem nos encontramos, irmãos, na oração? Isso é exclusivo para cristãos. É um privilégio que só eu e você podemos desfrutar. E eu não estou falando isso com arrogância. Eu estou falando isso com agradecimento no coração. Queria eu que todos os homens pudessem desfrutar do que eu vou falar. É por isso que prego. Mas eu sei que nem todos podem experimentar o dom da adoção na família de Deus. Embora o Antigo Testamento tenha usado várias vezes a expressão pai para se referir a Deus,
É no Novo Testamento que a doutrina da paternidade de Deus se torna explícita, conhecida e incentivada por Jesus. Os judeus não oravam ao Deus Pai. Jesus vem e nos ensina: orem ao Deus Pai. Em Efésios 1, por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus morreu para nos tornar filhos adotivos de Deus. Em João 1, pelo novo nascimento do Espírito, o evangelista registra que agora nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus que habita o cristão gera no coração do cristão o desejo por se relacionar com Deus, chamando-o de Abba, Pai querido. Qual é a conclusão, irmãos, a que chegamos? Quando oramos, nós nos encontramos com o nosso Pai Celestial. Não nos encontramos apenas com o Deus soberano, com o Rei do Universo, com o Senhor da Glória. Também, como comenta o Dr. Stott, o Deus cristão tem um nome. Ele se permite ser chamado assim. Ele quer ser visto assim. Seu nome mais íntimo é Pai. Eu e você, quando oramos, nos encontramos com o Pai. Quais são as implicações? São milhares. Nós passaremos a vida toda e a eternidade toda descobrindo as implicações desta verdade bíblica. Por agora eu posso apontar apenas duas. Ser filho de Deus, biblicamente, é ser amado por Deus. É ser amado pelo Pai. Em João 17, Jesus está orando por seus discípulos. De repente, ele diz o seguinte: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que tu os amaste igualmente como me amaste. Isso é impressionante, irmãos. Que o mundo saiba que os amaste como igualmente me amaste. Você sabe o que significa ser amado por Deus em Cristo Jesus? Significa ser amado com o mesmo amor que o filho tem do Pai. Em outras palavras, meu irmão, quando Deus olha para você hoje, Ele não vê mais um pecador condenado por seus pecados. Apesar dos seus pecados, Deus vê hoje a imagem perfeita do seu Filho sendo construída e tomando corpo no seu coração. A despeito das minhas falhas, eu sei que agrado os olhos de Deus, por causa da justiça de Cristo Jesus. Ser filho de Deus, biblicamente, significa ter acesso ao Pai. Para usar uma ilustração, e para sair do Brasil, por questões óbvias, nem todo mundo tem acesso ao gabinete do presidente dos Estados Unidos. Eu saí do Brasil porque eu não sei se todo mundo ou se muitas pessoas querem acesso ao gabinete da presidente do Brasil, em dias de hoje, ou como vivemos hoje. Nem todo mundo, então, tem acesso ao gabinete de Barack Obama. Ele é, reconhecidamente, uma das pessoas mais importantes do mundo. Para entrar diante da sua presença, você precisa de credenciais, autorização, agendamento, importância. Mas suas filhas entram a hora que quiserem, quando for necessário. Aí você multiplica isso por, sei lá, 1 trilhão
infinito. O nosso Deus não é o presidente deste ou daquele país. Segundo as Escrituras, Ele é o dono de tudo. Ele é o Rei da glória, o Senhor do universo. Ao mesmo tempo, irmãos, porque Ele é meu Pai, eu posso abrir a porta do gabinete dEle a qualquer hora do dia, e eu tenho certeza, por causa de Cristo Jesus, eu não serei impedido. Você tem causas na justiça? Você precisa esperar a convocação. Você precisa entrar com algum representante. Esse canal é aberto 24 horas por dia. Pastor, aquele negócio de orar na madrugada, é verdade que a fila é menor? Não. Se você quiser orar de madrugada, fique à vontade, glória a Deus por isso. Mas se quiser orar de meio-dia, ore também. A fila está aberta sempre. A porta nunca estará fechada para o cristão. Isso é um privilégio, irmãos. Como nos encontramos com o Pai, irmãos, em oração? Nós precisamos de ajuda. A Trindade toda está envolvida nesta conversa santa. Nós nos encontramos com o Pai, mas é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versos 14, 15 e 16, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, do aramaico, paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Em outras palavras, que o cristão pode se aproximar do trono de Deus sem medo, que ele foi liberto do medo do juiz, e que agora ele pode se aproximar de Deus como Pai. Ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que o Espírito é o responsável por transformar conhecimento intelectual sobre a adoção em experiência real e emocional no coração. O Espírito transforma uma verdade proposicional em uma verdade experiencial. Eu sei que sou filho de Deus e que não preciso temê-lo. O Espírito me leva a sentir que sou filho de Deus e que não preciso temê-lo. Meu relacionamento com Deus não é mais como era antes. Eu não me relaciono com Ele como um empregado se relaciona com um patrão, com base em sua produtividade e em seus resultados. Acertos, erros, glórias, tristezas, vitórias, derrotas. Não. Eu não tenho mais medo de me aproximar dele quando erro. E também não me sinto orgulhoso por me aproximar dele quando acerto. A aproximação não depende da minha performance ou do meu desempenho. O Espírito me faz sentir o amor paterno de Deus em toda e qualquer circunstância. Mais do que isso, no mesmo texto, versos 26, 27 e 28, o apóstolo nos diz que o Espírito intercede por nós quando nós não conseguimos sentir isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, diz Paulo, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito
intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos, portanto, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há muito debate em torno da expressão gemidos inexprimíveis do Espírito. Eu prefiro entender esse texto como ele me é dado aqui. O Espírito intercede por mim, de maneira profunda e íntima, na presença do Pai, me ajudando a sentir no coração o que eu digo crer na mente. Por exemplo, Deus está no controle. Uma frase comumente usada pelo cristão, estampada por aí. Uma coisa, irmãos, é dizer que Deus está no controle. Outra coisa é ver o mundo caindo à sua volta e descansar no Deus que está no controle. Eu não sei do que o futuro tem reservado. Eu não sei do que vai acontecer. Por vezes eu tenho medo e posso até me desesperar. O Espírito me ajuda então a confiar no cuidado paterno de Deus. Ele está trabalhando. Todas as coisas estão cooperando para o meu bem, para o bem da igreja. O Espírito me dá esta experiência. Oramos ao Deus Pai, através ou com a ajuda do Deus Espírito Santo, que nos dá a experiência da adoção. Mas Cristo certamente nos ajuda também. Como nos encontramos com o Pai? Através da mediação do Filho. Nos tempos antigos, irmãos, era comum encontrar templos religiosos, porque havia inconscientemente na mente do homem a sensação da separação. Os templos existiam como um lugar de encontro, nos quais mediadores profissionais ofereciam sacrifícios e nos lideravam em rituais na tentativa de aproximar a divindade da humanidade. Mas nunca conseguiram. A aproximação era sempre parcial e não total. O que levou Aristóteles, por exemplo, a dizer que a amizade entre os deuses e os homens era algo impossível. Porque, segundo o mesmo filósofo, amizade é uma relação entre seres iguais. E os homens jamais seriam iguais aos deuses. Jesus Cristo nasce, desenvolve o seu ministério terreno, morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia. E o apóstolo Paulo vai apresentá-lo em 1 Timóteo capítulo 2, como o único e o grande mediador entre Deus e os homens. Jesus elimina o abismo que há entre as partes, nos possibilitando a amizade com Deus, o Criador. E como é que Ele faz isso? Como é que Ele nos permite olhar para Deus como amigo? Como é que Ele nos permite a aproximação, irmãos? Deus se encarnou e Ele mesmo se aproximou de nós. Diante disso, eu posso afirmar que porque Jesus se tornou homem, Ele não é apenas o Deus do outro lado do abismo,
Ele é o Deus que se tornou ponte, que liga as duas pontes, as duas pontas do abismo. O autor de Hebreus, comentando sobre a mediação de Cristo, escreve no capítulo 10, versos 19, 20, 21 e 22, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Quais são as implicações práticas, ou como a mediação de Jesus nos ajuda a orar? Você sabe por que nós oramos em nome de Jesus? Eu imaginei que era uma mágica. Eu sou nascido e criado na Igreja Batista, então, portanto, vi as orações. Meus pais oram, desde que eu me entendo por gente. Minha família orava. E eu sempre vi as pessoas terminando as orações com "em nome de Jesus". E por algum tempo eu pensei, deve ser uma chave mágica. Eu faço o meu pedido e termino "em nome de Jesus", vou ser atendido. Ou há algum poder na expressão "em nome de Jesus" que libera o que eu quero. Nós oramos em nome de Jesus, irmãos, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar assim. E ao longo do tempo eu descobri que era melhor do que mágica. Se trata de algo eternamente melhor. Quando oro em nome de Jesus, eu não estou orando para conquistar algo de Deus. Eu estou relembrando que Cristo conquistou tudo o que eu precisava por mim. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou pensando no que Ele fez. Em nome de Jesus, então, não significa que ganharei o que estou pedindo. Significa que eu já ganhei, por causa dele, tudo que Deus tinha reservado para mim. Por causa de Cristo, eu fui perdoado por Deus. Por causa de Cristo, eu fui recebido por Deus como filho. Por causa de Cristo, eu fui justificado diante de Deus. Por causa de Cristo, eu estou sob os cuidados do Pai. Por causa de Cristo, eu posso agora me aproximar de Deus sem medo. Não se trata, portanto, do que vou conquistar. Se trata do que já foi conquistado por mim. Cristo abriu as portas da presença do Pai. Sem Cristo, as pessoas oram ou a um Deus tirano, ou a um Deus muito fraco, sempre pensando em usar as divindades para conquistar o que querem. Alguns pensam que só serão ouvidos por Deus se forem perfeitos, ou quase perfeitos, muito bons. Outros pensam que Deus ouve a qualquer um e de qualquer forma. Se aproximar de um Deus tirano é amedrontador. E eu fiz isso muitas vezes, durante a minha adolescência. Se aproximar de um Deus fraco é sem graça. Se aproximar do Deus verdadeiro através de Cristo é ser apresentado ao ser mais poderoso do universo. E ao mesmo tempo é ser levado aos braços do ser mais amoroso do universo. É uma experiência arrebatadora. Ele poderia me punir.
Mas por causa de Cristo Jesus, Ele resolveu me amar como filho. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. A oração, irmãos, como disse no início, pode ser considerada um fenômeno global. Muitas pessoas oram. Contudo, nem todas experimentam a grande bênção da oração. Nem mesmo os cristãos desfrutam desta bênção em todos os momentos da vida. Por vezes a oração se torna difícil. Por vezes nós não experimentamos o prazer da oração. A oração por vezes parece incompleta para alguns, distante para outros. Como é que vencemos a dificuldade que sentimos na prática da oração? Como é que eu e você podemos sair daqui hoje desejando buscar o que ouvimos? Eu vou tentar apresentando o que eu mais amo na vida outra vez. Jesus é apresentado nos evangelhos como um homem de oração. E em todas as orações, exceto uma, ele se dirige a Deus como Pai. Qual é a exceção, irmãos? A cruz do Calvário. Mateus registra, no capítulo de número 27, que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, aramaico, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Em todas as outras orações, Jesus se aproximou de Deus como Pai. Esta é a única exceção. Por um breve e infernal momento, a relação entre Deus Pai e Deus Filho foi quebrada. Por um breve e infernal momento, aconteceu o que era impossível. Houve a sensação da separação entre Deus Pai e Deus Filho. A pergunta é: por quê? Jesus teve temporariamente esta relação quebrada para colocar você dentro da relação com a Trindade para sempre. Ele se permitiu e escolheu ser excluído da relação temporariamente, recebendo os seus e os meus pecados, se tornando culpado no nosso lugar, a fim de nos colocar dentro da relação de uma vez por todas. Porque ele se sentiu separado e foi. Nunca mais nós seremos separados de Deus. Como é que isso incentiva o meu coração à prática da oração? Irmãos, se orar é difícil para você, conquistar a sua salvação foi eternamente mais difícil para Cristo. E se ele não recuou diante da dificuldade da cruz e do juízo de Deus, por que é que nós vamos recuar diante das dificuldades da oração? Que o próprio Evangelho nos incentive a buscar aquele que nos buscou na cruz do Calvário, a fim de, através dele, vivermos uma conversa íntima com Deus,
que nos leve a um encontro profundo e transformador com o nosso Pai. Vamos cantar ao nosso Deus como uma oração.